Olá pessoal, vou falar nesse vídeo, vou começar a contar para vocês um pouco do meu cronograma, da minha organização de estudos que eu tive em 2019. Eu quero falar que esse cronograma, essas ideias que eu tive foram muito em decorrência de eu já ser uma veterana de estudo para residência, tá? Eu queria falar que se você tá começando a estudar esse ano para residência médica, talvez não, esse não vai ser o método mais eficaz, enfim, para você. O que acontecia é que eu já estava estudando há 2 anos, todos os assuntos eu já tinha estudado, lido a apostila, feito questão pelo menos uma ou 2 vezes. Então nada pra mim era novidade, era um ano de aparar arestas. Eu vou falar isso 1000 vezes, tá? Vocês vão enjoar de ouvir eu falando isso. Mas realmente eu tinha que fazer meu estudo ficar mais eficaz no sentido de ficar batendo menos na tecla dos assuntos que eu já sabia, que eu já estava acertando e focando mais nos assuntos que eu estava errando, tanto nas matérias quanto nos detalhes. Eu precisava melhorar realmente o que eu tinha dificuldade. O que faz você saber o que você tá com dificuldade e o que você já tá bem, que você não precisa debruçar muito tempo, perder muito tempo? Provas. Provas na íntegra, tá, gente? Provas da banca que você quer. Então, eu fiz muitas provas e eu comecei desde o início do meu cronograma de 2019 resolvendo provas. Por isso que talvez é um método que não vai dar certo pra quem tá começando a estudar agora, porque muitos assuntos você nunca viu. Como que você vai começar a fazer provas? Então, eu vou deixar o vídeo da Suzane Ribeiro, que foi uma pessoa que me guiou ao longo desse ano inteiro, o método dela foi essencial pra mim, pra eu fazer essa virada de chave de que eu tava perdendo muito tempo com assuntos que eu já sabia. Eu vou deixar o vídeo dela das fases do estudo, que vocês já vão ter uma noção. E pra quem tiver interesse, eu vou deixar informações do curso dela também, tá? Que é o Sniper de Questões que eu fiz. Então, pessoal, meu cronograma de estudos eu fazia da seguinte maneira. Por mais que eu sabia que eu ia focar em provas, eu tinha um pouco de medo de fazer meu estudo só por questões de prova e não visitar 100% dos conteúdos da residência pelas apostilas do MED. Então, eu fazia o seguinte, eu dividia minha semana em 2 partes. A gente tinha 7 dias, costuma ter 7 dias na semana. Eu deixava um para descanso, né, essencial. E eu pegava esses 3 dias e fazia mais ou menos assim: 4 dias para as apostilas, pro cronograma de apostilas, que vai ser o próximo vídeo que vai entrar aqui no Instagram, e 2 dias pro cronograma de provas. Só que o cronograma de provas, ele era o mais importante. Então, se precisasse, eu pegava 3, eu pegava 4, quando for possível, depois eu me virava com o cronograma de apostilas. Por quê? No começo do ano, eu fazia uma prova por semana. Foi assim, primeiro semestre, até mais ali no final que eu aumentei para 2, 3 e no final eu estudar só por provas, tá? Mas eu fazia uma prova e eu ficava o tempo que fosse necessário para eu aprender os assuntos que eu tava errando. Então, eu fazia uma prova, por exemplo, fazia em uma manhã. Eu ia até a tarde e o dia seguinte inteiro para poder me aprofundar e corrigir aquela prova, tá? Então, isso ia me mostrando muito assim, o que eu tava indo bem, o que eu tava indo mal, e quando eu errava a questão, isso é uma coisa que também é abordado no ciclo EARA, lá no Destaques Livres 2019. Você erra uma questão por quê? Porque você esqueceu, porque você nunca viu na vida, porque é um detalhe de rodapé, é uma decoreba que você não tinha ainda. Então, eu olhava muito com esse olho crítico o meu erro e tentava melhorar nesse aspecto. Então, por exemplo, se fosse uma decorebinha que eu já sabia, já tava dominando aquela matéria, mas caiu uma decoreba, um rodapé, eu fazia um flashcard. Vai ter um vídeo só sobre flashcard também. Aí, se era uma coisa que eu tinha esquecido, que eu já tinha estudado, mas tinha esquecido, pegava meu mapa mental, vai ter vídeo sobre o mapa mental também, vários. Pegava meu mapa mental, no lugar de ficar 1 hora, 2 horas, um dia inteiro estudando apostila, pegava meu mapa mental e revisava aquilo lá. E aqueles assuntos que eu via que eu estava errando por falta de conhecimento, e
99% das vezes eram assuntos que eu não tinha mapa mental. Isso é muito louco pra quem faz mapa mental, porque eu via realmente que se tava faltando conhecimento de assunto, era um assunto que eu não tinha feito mapa, porque minha cabeça não tinha entendido, sabe? Aquele assunto eu parava o que eu estava estudando, abria o capítulo da apostila e estudava, formulava um novo mapa, fazia uma série de questões e revisava esse assunto ao longo dos dias até eu ficar craque nele, tá? Então, esse mais ou menos era meu cronograma de provas, que eu fazia pelo menos 2 dias na semana, desde o começo do ano, isso já no meu 3º ano de preparação. Foi essencial, depois no final, eu realmente aumentei o número de provas que eu estava fazendo, e foi muito bom, porque quando eu ia pra apostila, eu já sabia os assuntos que eu já tava indo bem, que eu não precisava ficar muito tempo debruçada. Então, alguns assuntos eu já ia direto pra questão e só revisava. E aqueles assuntos que eu precisava me aprofundar, eu aprofundava. Então, isso é uma coisa pra você que tá empacado na nota, sabe? Ai, Laís, eu já tô há muito tempo, eu não consigo sair desse percentual de acerto. Porque o acerto em prova pode variar muito, né? No 2018, eu tive prova que eu fiz 82% e eu tive prova que eu fiz 50 e poucos por cento, sabe? Porque é banca diferente, estado diferente, é teu estado psicológico também. Tudo isso altera, mas o treino em casa, vocês podem perceber que segue um certo padrão, tanto de simulado, quanto de questões da íntegra. Então, eu acho que esse tem que ser o seu guia, entendeu? Se você quiser melhorar, as provas vão ser a sua estrela guia, vai ser aquilo que vai te falar aonde você tá precisando melhorar. Com base nisso, também, eu fazia minhas revisões diárias. Eu vou falar sobre revisões diárias no cronograma das apostilas, que é o próximo vídeo, tá bom? Esse é um primeiro contato, tá? Falando sobre o meu cronograma de provas, eu tenho muito ainda o que falar sobre isso. Eu quero que vocês deixem nos comentários quaisquer dúvidas. Eu vou fazer os vídeos baseados nas dúvidas de vocês, tá bom? E espero que vocês tenham gostado. Qualquer informação que eu puder deixar vai estar na descrição desse vídeo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, ótimos estudos!